Gente, vamos falar de um assunto que ultimamente virou polêmica? Corpo, especialmente o corpo da mulher. Não é a primeira vez que eu recebo esse tipo de mensagem aqui no Instagram. E pessoalmente também eu já ouvi isso. Inclusive uma vez, uma senhora parou o treino dela e falou pra eu ir malhar a minha barriga, porque eu estava precisando perder a minha pochete. Quando foi que a gente começou a dizer que um corpo que treina é um corpo que está esteticamente perfeito? Eu nunca tive a estética dentro do, vamos dizer, dentro de um padrão. Essa sou eu criança. E aqui sou eu na minha adolescência e por volta dos meus 13, 14 anos. Até os meus 15 anos mais ou menos, eu estava com esse corpo. Dos meus 16 aos meus 19 anos, eu estava com esse corpo aqui, tá? E foi exatamente nesse período que eu comecei a fazer terapia. Nessa época, eu estava com ansiedade no teto, já tinha sido diagnosticada com transtorno de ansiedade, e eu sempre comi saudável, porém o meu problema, especialmente nessa fase, foi a bebida alcoólica e o excesso de doce. Eu comia muito doce, mas era muito doce mesmo, embora eu não sou tão fã assim de fast food, porém eu exagerava no açúcar, né, de forma geral, e na bebida alcoólica, né, eu começava a beber na quinta-feira e só ia parar no domingo. E, obviamente, a consequência disso era inchaço e tudo mais. Então, assim, eu nunca passei dos 64 quilos. Nunca passei. Eu acho que o maior peso que eu tive foi 64 quilos, né? Eu já tive muitos corpos mesmo. Eu engordei e emagreci incontáveis vezes. Já fiz dietas malucas, dieta de não comer durante a semana inteira e comer só no final de semana, e no final de semana eu acabava descontando toda a fome da semana inteira. Enfim, todo tipo de dieta que vocês imaginarem na vida eu já fiz. Desde as ok, até as mais malucas, sabe, que vocês imaginarem. E assim, eu devo informar que eu nunca fui 100% sedentária, então eu sempre fiz caminhada, às vezes eu ia correr, jogava vôlei, eu joguei vôlei durante bastante tempo, então eu nunca fui 100% sedentária, mas a minha questão era, eu não queria fazer atividade física para estar saudável, o meu intuito da atividade física era emagrecer, e eu não conseguia alcançar aquele corpo que eu queria, porque aquele corpo que eu queria era um corpo de mídia, era um corpo que a indústria traz pra gente desde que a gente é criança, então eu jamais conseguiria chegar naquele resultado sendo uma pessoa real. Agora sim, o meu corpo realmente mudou quando eu engravidei, porque a partir do momento que eu engravidei, eu cortei açúcar, eu cortei bebida alcoólica, comecei a fazer atividade física. Primeiro eu comecei em casa, só depois eu me matriculei na academia e comecei a fazer academia. E dessa vez meu intuito não era mais corpo, era saúde física e mental para eu conseguir parir, gestar e maternar de forma saudável, né? E foi muito importante para mim, né? Só que o que acontece? Durante a gestação, obviamente, o seu corpo muda, mas após a gestação muda ainda mais. E eu perdi 12 quilos, gente. Então, de 64 quilos, eu cheguei aí... Eu acho que eu perdi mais de 12 quilos, porque eu me recordo que eu cheguei a pesar 53 quilos. Eu não tenho muitas fotos dessa época, porque eu não estava feliz com o meu corpo. Eu estava extremamente triste. Olha o tamanho da minha cabeça. Olha o tamanho dessas bochechas. Imagina uma cabeça desse tamanho num corpo de 54 quilos. Não era uma cena muito bonita. Eu me sentia um Jimmy neutro. Toda vez que eu olhava no espelho, eu me via assim, só que sem esses volumes, que eu nunca tive. Bom, e aí começou um outro processo, porque a gente já perde a nossa identidade depois que a gente se torna mãe, e aí eu não me reconhecia nesse corpo, as pessoas estavam muito mais interessadas em saber o que eu tinha feito para emagrecer do que como que estava a minha saúde psicológica, estando recém-parida. E me perguntaram se eu estava doente, me perguntaram se eu tinha feito os exames de DST juntamente com o Fábio. Uma coisa que eu escutei, que marcou muito pra mim, que até hoje eu tenho dificuldade de digerir. Uma pessoa falou pra mim, se o seu intuito foi amamentar pra emagrecer, parabéns, você emagreceu muito e nem parece que você tem filho. E naquele momento eu estava literalmente dando o meu sangue na amamentação. Quem é mãe de primeira viagem ou foi e sabe do que eu tô falando, entende como é que funciona esse pós-parto, puerpério e todo esse processo da amamentação. Então eu não tive que lidar só com isso, eu também tive que lidar com essa coisa toda do meu corpo. As pessoas, eu não tô falando das pessoas que falavam, nossa, como você emagreceu, porque era uma verdade, né, gente? De 64 quilos eu caí pra 53, 54 quilos, então sim, as pessoas iam comentar, mas eu tô falando das pessoas que ficavam o tempo inteiro me perguntando o que eu tinha feito, porque eu tava linda, porque eu tava maravilhosa, e eu tava magra daquele jeito, gente, porque tinha dia que eu não escovava nem o dente, eu tava lidando com a rotina de um RN em casa, a Catarina mamava a madrugada inteira, eu tava exausta.
E aí, depois de todo esse processo, naquele primeiro ano, né, que a gente tá ali se reencontrando, eu comecei a fazer atividade física de novo, fazer em casa, porque a gente ainda tava naquela coisa né, mal resolvida da pandemia. E aí, quando eu comecei a gostar do meu corpo, porque eu tava começando a voltar para 60 quilos, eu engravidei da Clarice, mas aí também eu entendi que eu ia emagrecer de novo, porque tem isso também, né? No início da gestação eu passo muito mal, eu vomito muito, eu perco o apetite, eu levo uma alimentação muito mais regrada, né? Por conta da saúde do neném e tudo mais, enfim. E aí, depois que a Clarice nasceu, que ela tava aí por volta dos 2 anos de idade, eu comecei a fazer academia, nesse período eu também já estava na terapia. E assim, só pra vocês entenderem o que eu tô falando dessa transformação do meu corpo. Aqui, ó, sou eu ano passado, treinando de domingo a domingo e correndo 3 vezes na semana. E esse é o meu corpo atualmente. Atualmente o meu corpo está assim. E eu estou feliz com o jeito que o meu corpo tá agora, gente. Por quê? Porque eu também não consigo mais ir pra academia de domingo a domingo e correr 3 vezes na semana. Porque eu tenho 2 filhas, porque a rotina de trabalho do Fábio mudou. Tá? Porque a minha rotina também mudou, né? Vocês sabem que o que aparece de trabalho para eu fazer, eu tô fazendo. O trabalho é importante para mim tanto quanto a maternidade. Então, dentro da minha rotina, é o que eu posso fazer, é o corpo que eu posso ter no momento e tá tudo bem, tá tudo certo. Ah, e esse corpo aqui, né? É o meu corpo que rendeu o comentário. É o corpo que foi pro aniversário da afilhada, que se entupiu de refrigerante, de doce, que menstruou no dia seguinte, né? É o corpo que treina de uma mulher real de 32 anos, que carrega o útero, o inchaço e tudo mais, né? Do período pré-menstrual e também do período menstrual. E um corpo que treina pra mim é um corpo que daqui 20 anos ou daqui 15 anos vai conseguir ir num show com as minhas filhas e pular, tá? Porque eu quero, gente. Eu quero ir pra show com as minhas filhas, eu quero pular, eu quero fazer trilha, eu quero viver. E eu quero saúde. Eu quero saúde pra isso, sabe? Pra conseguir viver. Viver sozinha, viver com elas, viver com meu marido. E por último, e não menos importante, vou falar pra vocês uma coisa que eu escutei na minha sessão de terapia. Quantas mulheres vocês veem no ciclo social de vocês, sem contar o fator genético, tá? Que são esteticamente perfeitas, mas eu tô falando perfeitas, assim, sem buchinho, sem estria, sem celulite. Dentro do seu ciclo social de amizade, de trabalho, na escola, faculdade, academia, quantas mulheres tem ou são esteticamente perfeitas? E se uma amiga sua viesse se queixar do corpo pra você e dizer que não tá satisfeita com a própria imagem, o que você diria pra ela? Então, preste o mesmo acolhimento que você daria para uma amiga. Diga para você mesma a mesma coisa que você diria para uma amiga sua que está enfrentando uma distorção de imagem. Eu resolvi gravar esse vídeo porque durante muito tempo eu fui atrás desse corpo que treina e eu só consegui problema. Eu só trouxe problema para mim. Eu trouxe mais compulsão alimentar, mais distorção cognitiva, mais distorção de imagem, né? E a gente precisa entender que o nosso corpo só vai passar pela transformação externa quando ele passar pela transformação interna, né? E assim, vamos parar de retroceder, de opinar no corpo, né, de outra mulher. As mulheres deveriam, com tudo que a gente passa, né, não só na maternidade, mas eu falo enquanto mulher mesmo, nós deveríamos enaltecer umas às outras, né? E não ficar apontando o buchinho, a celulite, a estria e tudo mais. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês desse corpo que treina.